Oi, gente, eu me chamo Raina, sou monitora de matemática e eu preparei aqui um exercício sobre as operações básicas de matemática e também o sistema de unidade de medidas, mas a parte das conversões. Nessas operações básicas de matemática, a gente vai estar utilizando principalmente a subtração, a soma, a divisão e a multiplicação. Basicamente, você não vai ver uma questão que seja somente tipo, some 2 mais 4, então divida 4 por 2. Você não vai ver, sempre vai ter um contexto, alguma coisa que contextualize. E é a partir daí que vocês têm que treinar para ficar afiado, para conseguir resolver, conseguir interpretar o enunciado da questão. Principalmente para os próximos conteúdos, que aí vão pesar um pouquinho mais o enunciado, tipo regra de 3, que a gente precisa entender o enunciado, abstrair o que é que ele está nos dando no enunciado, para poder colocar realmente a questão em prática. Então, eu sempre friso toda a monitoria que é muito importante vocês treinarem, fazer questão mesmo. E é uma coisa que eu coloco muito nas monitorias, são as questões. Eu, assim, pessoalmente, eu sempre estudo para faculdade, para tudo, por questão. Eu acho que eu não consigo estudar de outra forma. Eu leio o conteúdo e tudo mais, mas o que realmente fixa na minha cabeça é quando eu faço questão. Então, eu fiz aqui algumas questões para vocês treinarem. Eu indico que vocês primeiro façam as questões, são bem simples mesmo, até porque o conteúdo é simples. Esse conteúdo dessa semana. E posteriormente, depois que vocês fizerem essas questões, vocês vêm no vídeo. Aí vem, eu errei isso, eu errei aquilo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me chamar pelo WhatsApp que eu vou responder, sem problemas. Então, vamos para a primeira questão. Um tubo, ele contém... O que é que eu faço também? Eu sempre vou grifando as coisas mais importantes que o enunciado ele tá me dando. Então, aqui eu tenho que ele está dizendo que um tubo que contém 7 ml de solução salina vai ser adicionado mais 5 ml. Qual é o volume total do tubo? Basicamente, aqui, o que a gente precisaria fazer era somar o 7 mais o 5. Mas, explicando de uma forma melhor para vocês, e até vou desenhar para ilustrar, é como se eu tivesse um tubo, digamos que seja um tubo normal. E aí, eu tenho 7 ml nesse tubo de um líquido de solução salina. E eu vou e pego e adiciono mais 5 ml nesse tubo. Então, vocês concordam que o volume do tubo, ele aumentou? Se o volume aumentou, então quer dizer que a operação que a gente vai adicionar aqui, a gente vai somente somar o 5 mais o 7. Então, 7 mais 5, que é igual a 12. 7 ml mais 5 ml, igual a 12 ml. Vamos para a segunda questão. Então, a operação que a gente usou nessa primeira foi a soma. Na segunda questão, se não reparem nas letras, porque... enfim. Na segunda questão, um frasco começou com 12 ml de um reagente. Após uma análise, foram retirados 4 ml. Se ele está nos dizendo aqui que foram retirados 4 ml, então, vocês concordam que a operação básica que a gente vai usar aqui é a subtração? Então, é uma questão bem simples, bem semelhante a essa outra ali. Que eu vou ter um tubo, nesse tubo tem 12 ml... 12 ml, e depois que eu retirei 4 ml do tubo, eu vou ficar com quanto? Então, basicamente, a gente vai subtrair o 12 menos o 4, que vai dar 8. (12 ml menos o 4, que é a quantidade de ml que ele retirou, que vai ser igual a 8 ml, que foi o que ele ficou no total depois que ele retirou os 4 no tubo. Assim, deixa eu grifar aqui. Já a terceira, cada lâmina precisa de 3 microlitros. Essa unidade aqui não se
Como é? Não se desesperem, porque vocês ainda vão aprender mais pra frente. E dificilmente a Ira costuma cobrar. O que seriam esses microlitros? Seriam o litro, só que elevado a menos 6. Raina, mas como assim elevado a menos 6? É como se eu tivesse o valor normal dos litros, só que ao invés de ser 3 litros, eu teria em microlitros, né? Quando eu vou botar essa unidade de medida, 0,0000001234566 litros. Mas aí vocês vão aprender a transformar depois, então não se preocupem. Mas prosseguindo aqui na questão. Pronto. Uma lâmina precisa de 3 microlitros de amostra. Quantos microlitros são necessários para preparar 6 lâminas? Então, aqui eu já caí numa regrinha de 3. Só que aí a Raíra ainda vai explicar melhor, de uma forma melhor para vocês depois. Que a gente na regra de 3 usa, acho que sempre, na maioria dos casos, a operação matemática que é a de multiplicação. Então, como é que seria isso aqui? Se eu sei que cada lâmina precisa de 3 microlitros, então a cada uma lâmina eu preciso de 3 microlitros. Quantos microlitros eu vou usar se eu preparar 6 lâminas? Se eu preparar 6 lâminas, quantos microlitros eu vou usar? Então aí a gente vai fazer aquele famoso cruz-credo. Isso aqui Raíra ainda vai explicar para vocês. Que aí seria simplesmente multiplicar o 6 vezes o 3 e o 1 vezes o x. Que aí daria x igual a 6 vezes 3, que seria 18. Então, 18 microlitros. E vocês concordam que realmente se a gente for parar para fazer, se uma lâmina são 3 microlitros, se eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou colocando 3 microlitros nessa, 3 nessa, 3 nessa, 3 nessa também, nessa e nessa. Quantos 3 eu vou ter aqui, se a gente for juntar tudo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai ter 6 vezes 3, que é exatamente o que a gente fez na nossa regrinha de 3. Mas a Raíra vai explicar bem mais profundo isso aqui pra vocês. Aí a gente faz uma monitoria somente sobre regra de 3, porque é um conteúdo que cai disparado assim nas provas dela. Aí, quarta questão. Um estoque possui 20 ml de corante. Se o corante for distribuído igualmente em 5 frascos, qual será o volume de cada frasco? Pronto, aqui a operação matemática que a gente vai usar vai ser a divisão. Por que divisão? Porque eu tô tendo uma parte inteira e eu tô pedindo para essa parte ser distribuída, ser fragmentada, ser dividida. E igualmente em uma determinada quantidade. Qual é a quantidade que ele está dando aqui na questão? 5. Então, a gente vai simplesmente fazer os 20 ml dividido por 5. Essa operação de divisão, de multiplicação, de soma, vocês não precisam se preocupar também com essa questão de fazer a conta armada. É interessante que vocês saibam, é interessante, porque, querendo ou não, às vezes você precisa. Mas para a prova, eu imagino que, como sempre, né, Raíra, ela vai deixar vocês usarem calculadora. Mas se a gente for fazer 20 dividido por 5, de cabeça dá 4. Mas se a gente for fazer a divisão aqui, o que a gente faz? Procura o número que multiplicado por 5 seja mais próximo do valor de 20. E tem exatamente o número que é o 4. Por que não o 3? Porque se a gente botar 3, vai sobrar, vai ser aqui 15. Então, vai sobrar 5, aí vai dar uma conta maior. Tá errado isso. A gente vai ter que botar o 4, porque é exatamente 4. Quando a gente multiplica o 4 vezes o 5, vai dar 20. Que aí o resto vai ser 0. Então, dividido por 5, 5 frascos no caso, né? Vai ser igual a 4 ml. 4 ml o quê? 4 ml em cada frasco. Então, é como se eu tivesse uma jarra de 20 ml de suco, tivesse para dividir para 4 pessoas.
tivesse para dividir para 5 pessoas, que são esses 5 frascos, cada uma com seu copinho pequenininho, e cada pessoa vai tomar 4 ml, para que eles tomem uma quantidade igual e os 20 eles possam ser divididos entre eles. Aí a quinta questão. Um técnico preparou 8 amostras de sangue, recebeu mais 4 de outro laboratório e descartou 3 por estarem contaminadas. Então, quando a amostra de sangue está contaminada, ela precisa ser descartada, porque o resultado pode dar inconclusivo ou então pode interferir em alguma coisa nos resultados. Quantas amostras permaneceram? Se eu tenho 8 amostras, e eu recebi de outro laboratório, se eu recebi, eu vou somar. E eu recebi de outro laboratório 4 amostras. No entanto, o laboratório ele teve que descartar dessas amostras 3, porque elas estavam contaminadas. Se ele descartou, então quer dizer que ele subtraiu. Então, subtrair 3 amostras, porque estavam contaminadas, então não vão me servir. E aí a gente faz. Como é uma conta que a gente só está usando soma e subtração, a gente faz nessa ordem aqui, ó. Primeiro o da soma e depois o da subtração. Então, 8 mais 4 vai dar 12. Menos, repito, esse outro valor, 3. 12 menos 3 vai dar 9. 9 não. 9. Ai, minha cabeça. 12 menos 3 vai dar 9. Então, qual é o nosso resultado? Quantas amostras permaneceram? 9 amostras. Porque eu tinha 8, somei com 4 que eu ganhei de outro laboratório e fiquei com 12. Dessas 12, tinham 3 contaminadas e eu tive que tirar essas 3. Então, eu fiquei com 9. Pronto, de operações é um conteúdo bem simples. Essa parte de regra de 3, mais uma vez repetindo, vai ter uma aula específica só para ela. Mas, no mais, a parte de operações básicas é bem simples mesmo. Então, essa aula vai ficar curtinha.